Beleza? Bem-vindo ao canal. E um vídeo de opinião sobre como andam as coisas lá para os lados da Marvel. E quem não está cansado da palavra woke? A Marvel traz em seus filmes as chamadas diversidade e representatividade, o politicamente correto, a redução do papel masculino, histórias moralmente vazias em que o vilão não é realmente um vilão. E tudo isso no lugar de boas histórias com o bem e o mal definidos, que é o que todo mundo quer. A Marvel não traz bons roteiros, histórias originais, viradas na história e a liderança masculina, transformando os homens em betas, assim como quer o feminismo. Tudo é previsível, tudo é feminino, tudo é diversificado e, portanto, tudo é hiper chato e hiper genérico. Os diálogos são terríveis e as histórias bobas e vazias. A Marvel está bastante woke. As histórias não são apenas objetivamente ruins. Eles precisam escrever algo bom que não insulte a inteligência, algo que não deixe a audiência entediada, e devem parar de querer direcionar um conteúdo de ação para as mulheres. Isso não é do interesse da maioria delas. Todos os filmes, quadrinhos, séries e todo o conteúdo woke em geral têm o mesmo desenvolvimento. Tudo que existe de errado no mundo é culpa dos homens brancos. As mulheres são deusas perfeitas que precisam e merecem constante afirmação e elogios, mesmo quando são as vilãs. Se identificar como uma vítima é mais importante do que apresentar personagens humanos com falhas humanas. E isso não pode acontecer, já que as mulheres não podem ser vistas como alguém que pode precisar de ajuda, especialmente se for a ajuda de um homem. Mas, nos filmes woke da Marvel, é impossível para eles escrever uma forte personagem feminina sem ter que rebaixar e degradar os homens ao redor para fazer com que ela se destaque. Veja o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo. Uma versão dele está lutando contra uma feiticeira escarlate superpoderosa, imbatível. Isso acontece porque eles precisam fazer a feiticeira escarlate como uma mulher empoderada, e o único jeito que eles encontram é transformando o Doutor Estranho num fraco e num inútil. Se isso fosse escrito da maneira correta, aconteceria uma boa batalha entre ambos, e o Doutor Estranho possivelmente venceria devido à sua experiência e devido à sua inteligência, assim como Tony Stark derrotou Thanos. Veja a série da She-Hulk e a maneira pervertida como eles rebaixaram e degradaram os homens. Tudo o que a She-Hulk falava era sobre a quantidade de problemas que uma mulher tem em sua vida. Os homens, por acaso, não têm problemas também? Ou crianças, ou qualquer um? Por que eles precisam destacar os problemas femininos numa história de super-herói? E o mais engraçado é que a She-Hulk se contradiz em metade das suas declarações. Ela reclama de receber cantadas, por exemplo, mas em uma cena, em um capítulo, ela aparece dançando dessa forma. Sem contar o fato de que, por alguma razão não explicada, ela é automaticamente mais forte e mais competente que o Hulk original. Não faz sentido. A She-Hulk nunca foi mais forte que o Hulk em nenhuma história. Tudo o que a Marvel e a cultura woke em geral fazem é personagens femininas superpoderosas e sem falhas, enquanto os homens são incompetentes ao extremo. Mas digamos que a cultura woke não existe. Posso fazer algumas perguntas sobre os filmes. Por exemplo, uma delas é por que o Capitão América, em Vingadores Ultimato, sem nenhum contexto, está aconselhando um personagem masculino sobre a perda do seu companheiro, que ele se relacionava por causa do Thanos? Essa cena não é nada mais, nada menos que uma propaganda política e social para promover uma agenda política. Ela não tem lugar num filme épico de super-heróis, que é algo que deveria existir como o entretenimento honesto. Essa cena é intrusiva e distrai o público do verdadeiro propósito do filme. Uma segunda distração acontece nesse mesmo filme, com uma outra cena intrusiva. No meio da batalha onde trilhões foram eliminados por Thanos, somos apresentados a mais um comercial político, tão óbvio que chega a insultar e que tira a atenção do público para mais uma declaração política e que não faz nenhum sentido para o filme, ou o que quer que seja. Um grupo formado apenas por super-heroínas e sem homens por perto, ao melhor estilo de Ela Não Está Sozinha, surge do nada.
Ninguém faria isso numa batalha. Todos os homens e todas as mulheres iriam lutar juntos contra Thanos, mas os chamados progressistas acham que essa propaganda é necessária para as mulheres, porque na narrativa deles, elas são oprimidas. Para quem conhece os quadrinhos verdadeiros da Marvel, quando esses quadrinhos ainda eram honestos, sabe que as super-heroínas Marvel são dinâmicas e são ótimas. Elas não precisam de propaganda política e ideológica para elevá-las. Um dos personagens que mais sofreu nas mãos desses chamados progressistas foi o Hulk. Ele foi diminuído o tempo todo e foi emasculado, fazendo com que ele servisse salgadinhos e arremessasse um banco no lago. Nada na história do personagem importa, uma vez que os progressistas podem transformar baunilha em chocolate, se isso servir de alguma forma ao seu ponto de vista político e ideológico. Os seguidores, os fãs, são desrespeitados com isso. Os personagens são desrespeitados, assim como os criadores desses personagens também são desrespeitados. E eu diria que isso desrespeita a própria ideologia deles, já que essa maneira degenerada de empurrar ideologia usando super-heróis como um meio não faz mais nada do que criar um ressentimento. Esperamos por décadas para que houvesse tecnologia para vermos nossos personagens favoritos nas telas de cinema, só para vermos nossos personagens serem usados como ferramentas políticas para extremistas políticos. Esses filmes deveriam ser feitos para nós, os seguidores, que fizemos esse mercado existir durante décadas e que fizemos a Marvel ser grande. Mas, em vez disso, eles usam aquilo que foi construído como um meio para divulgar seus argumentos políticos degenerados, desumanos e antinaturais, e a sua agenda extremista. Filmes de super-heróis são veículos de escapismo do mundo real, mas os chamados progressistas tiram os pneus desse veículo do asfalto a toda hora. Se você não quer chamar toda essa decadência, perversão e maldade de woke, chame do que quiser, mas continua sendo inapropriado. É um desserviço aos fãs que esperaram por tanto tempo para ver esses personagens ganharem vida. É um sequestro de histórias e de personagens estabelecidos há décadas e eles os sequestram para usá-los do jeito que eles querem, para seus propósitos políticos. Muitos ainda acreditam nos filmes e quadrinhos da Marvel, mas os personagens e os fãs continuarão a ser desrespeitados. Eles poderiam criar as suas próprias histórias e personagens woke e poderiam construir o seu próprio fandom e alcançar o que quisessem por seus próprios méritos, mas eles preferiram sequestrar e vandalizar tudo aquilo que já estava construído. Acho que o problema desses extremistas políticos é que eles pensam que a sua ideologia e o seu mundo imaginário, formado por opressores e por oprimidos, reflete o mundo real e que todos deveriam se curvar diante do seu altar ideológico e da sua idolatria ideológica, mas tudo o que eu vejo em sua ideologia extremista é como se fosse uma piscina com água suja, contaminada, tóxica e poluída, imprópria para o consumo humano. Então era isso. E qual é a sua opinião sobre os filmes da Marvel atuais? Diz aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.